E aí, terceira série, tudo bem com vocês? Na aula anterior, a gente falou então das evidências evolutivas e ficou faltando ainda algumas evidências que a gente vai tratar na aula de hoje e complementar com outros conceitos sobre evolução. Então, a aula de hoje também está bem bacana, espero que vocês gostem. Vamos começar do jeito que a gente gosta de começar, trazendo conteúdo para a nossa realidade com notícias aí. Pesquisadores brasileiros descobrem primeiro anfíbio possivelmente peçonhento. As cobras cegas, que não são cobras, possuem glândulas de veneno semelhantes às serpentes, segundo cientistas do Instituto Butantan. O animal conhecido popularmente como cobra cega ou cecília pode revolucionar a forma de que a ciência lida com os anfíbios. O achado pode ser mais um exemplo da chamada convergência evolutiva, quando animais diferentes desenvolvem mecanismos semelhantes por conta de uma pressão da seleção natural. Então, olha que bacana falando aqui, né? Um anfíbio que tem o corpo parecido com a cobra, que apresenta glândulas de veneno e que as pessoas não sabiam, foram descobrir agora. Vamos continuar aqui com a notícia. Serpentes e cobras cegas são parentes muito distantes, mas mesmo assim desenvolveram mecanismos similares por conta da evolução, que selecionou os membros que tinham peçonha, já que esses provavelmente são melhores caçadores. Então veja só, aqui está mostrando ainda os dentinhos da cecília, aqui da cobra cega, e aqui em cima, ó, essas pequenas bolsinhas esbranquiçadas são as glândulas de veneno. Então mostrando aí que pode ser que já tenha surgido aqui e que isso foi sendo repassado, as cobras também têm isso. Então está falando aqui convergência evolutiva. A gente vai entender o que isso significa nessa aula também, tá? Então guardem esse nomezinho porque é importante. Primeira coisa da aula de hoje. A gente vai trabalhar então conceitos que ainda estão faltando, né? Que a gente não viu nas aulas anteriores, mas a gente precisa daqueles outros conceitos ainda, tá? Não esqueçam deles. O que a gente vai estudar? Órgãos homólogos e análogos, convergência evolutiva e irradiação adaptativa e ainda conceitos de mimetismo, aposematismo e camuflagem. Então, vamos logo para o nosso quiz para ver se você lembra da aula anterior. O darwinismo tem como princípio básico o quê? Letra A, herança dos caracteres adquiridos. Letra B, seleção natural. Letra C, uso e desuso. Ou letra D, mutação? Poxa, professor, a gente falou de Darwin faz tantas aulas já, você ainda está perguntando dele? Sim, porque ele é muito importante para esses conteúdos, para esses conceitos de evolução. Então, vocês têm que saber a diferença entre o Darwin e o Lamarck, tá? Não pode esquecer. Então, o que o Darwin falou, gente? Seleção natural. Então, seleção natural você já tem que associar ao Darwin, tá? Não pode esquecer disso. Mais um aqui. Não pode ser considerado como evidência evolutiva. Letra A, fósseis. Letra B, morfologia corporal. Letra C, embriologia comparada ou letra D, órgão vestigial?
aí, gente? Esse tá fácil, tá mais fresco na cabeça, né? A gente falou disso na aula passada. Então, o que a gente viu na aula passada como evidência evolutiva? A gente viu que os fósseis são, a gente viu que embriologia é uma evidência e órgão vestigial também. Então, por eliminação, a gente já ficou aqui com morfologia corporal. Por que a morfologia corporal não pode ser considerada uma evidência evolutiva? Porque pode ser, a gente vai ver, inclusive, exemplos na aula de hoje, de animais que têm o corpo parecido e que não têm um parentesco próximo. Que essa semelhança se deu por outro fator, tá? Então, a morfologia corporal não é uma evidência de parentesco entre organismos, não é uma evidência que pode ser considerada evolutiva simplesmente por ela só, tá? Então, a gente vai falar tudo isso na aula de hoje. Olha só esse slide aqui. A gente está falando sobre a evolução ainda, mostrando nesse caso aqui o mamute e o elefante, que eles têm um ancestral comum, né? Então, o ancestral, que não era nem mamute nem elefante, deu origem a essas duas espécies, uma que já foi extinta e outra que a gente ainda tem que preservar, senão vai ser extinta também, né? A segunda situação aqui, a gente tem um beija-flor e uma borboleta. Ambos têm asas aqui, mas eles têm ancestralidade diferente. Então, o fato deles terem asas não é por uma coisa que eles têm um ancestral comum e que isso foi passado para frente. Eles adquiriram essas características depois, né, de forma independente, e que são asas e que servem para a mesma função, mas têm uma origem diferente. Tá? Então, isso é importante você conseguir entender, né? Que tem organismos com ancestrais comuns e que vão ter estruturas comuns, e tem organismos que não têm essa ancestralidade comum, mas que podem ter algumas semelhanças. Então, vamos começar aqui com irradiação adaptativa. O nome irradiação já está te dando uma dica do que é, uma coisa irradiando, né? Irradiação, está indo para longe. Então, veja só, a gente falou na aula passada, nas aulas anteriores também, deu o exemplo lá do bico dos pássaros, né? Que eu vim aqui e falei com vocês. Então, a gente está vendo esse exemplo novamente, ó. Um pássaro ancestral aqui, que está dizendo que ele se alimentava de sementes, ele conseguiu dar origem a vários outros pássaros com alimentação e com bicos diferentes. Aqui, ó, pássaro que come folhas, insetos, um mais generalista, larvas, frutos e brotos. Então, a partir de um ancestral comum, surgiram outros tipos de pássaros. Isso é irradiação adaptativa, né? Diferenciação de um organismo a partir de um ancestral comum. Mamíferos é um exemplo muito usado, olha só que bacana. Um ancestral de mamífero, que parecia ali um musaranho, que a gente tem atualmente, deu origem a vários tipos de mamíferos. Então, hoje a gente tem mamífero terrestre, aquático, de água doce, água salgada, mamífero que voa, né? A gente tem vários exemplos. E o mamífero surgiu na Terra uma única vez, um ancestral aqui. A partir desse ancestral, teve a irradiação adaptativa, surgiram várias espécies. Né? Lógico que isso não ocorre de forma linear, a gente já também conversou um pouco sobre isso. Não é que esse se transforma diretamente na topeira, por exemplo. A gente tem vários, né, tipos de seleção natural acontecendo por aqui que vai selecionando os organismos para formar espécies diferentes. Tá? Então não é uma coisa linear. Então aqui está mostrando isso, ó, um ancestral comum formando várias espécies, que foi o nosso caso do mamute e do elefante. Né? Então deu o exemplo ali. Então, irradiação adaptativa, o ancestral, dá origem a vários descendentes. Convergência evolutiva é o contrário, né? Agora a gente está vendo aqui, ó, 3 espécies diferentes. Um ictiossauro, que é um réptil, não existe mais, já foi extinto. O tubarão, que é um peixe. E um golfinho, que é um mamífero. E se vocês olharem aqui, ó, a morfologia corporal é muito parecida. E o parentesco deles está lá longe. Por que eles ficaram parecidos, então? Porque eles vivem em ambientes semelhantes. Ou viviam, no caso do ictiossauro, né? Por viver em ambientes semelhantes, eles passam por pressões seletivas semelhantes. E esse formato de corpo é o melhor formato de corpo para nadar, por exemplo. Se você pegar um pinguim quando está nadando, também ele tem a parte mais fina ali do bico, ele é gordinho no meio e fininho na ponta de volta. Se você pegar um leão marinho, uma foca, quando eles estão nadando, todos eles vão ter esse formato corporal, que é um formato mais hidrodinâmico, um formato fusiforme que a gente chama. Tá? Porque a seleção natural diz que esse tipo de formato de corpo é melhor para nadar. Mas eles não necessariamente têm um parentesco comum, como aqui no caso. O parentesco deles está lá longe. Então, eles adquiriram esse formato de corpo. Por quê? Porque eles passam por pressões seletivas semelhantes. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, a gente está vendo uma mariposa e um beija-flor. Um é um invertebrado, um inseto. O outro é um pássaro, né? Um vertebrado. Então, eles têm características em comuns. Inclusive, essa mariposa, se a gente olhar, ela parece muito um beija-flor mesmo, né? Essa da foto aqui. Tem uma probóscide comprida, que parece um bico, enfim. Mas não é.
né? Então, por que eles são parecidos? Eles ficaram parecidos porque eles passaram por pressões seletivas semelhantes, mas eles não têm um parentesco próximo. Tá? Então, isso é convergência evolutiva. Esses organismos, então, eles convergem para uma característica em comum. Por quê? Porque eles vivem em ambientes que têm pressões seletivas semelhantes, ok? Então, é importante saber isso, a diferença entre irradiação adaptativa, que você tem um ancestral comum que dá origem a várias espécies, e a convergência evolutiva, que você tem espécies diferentes que convergem para uma característica em comum, ok? Então, são duas coisas diferentes. Vamos para o exercício, então, para ver se vocês entenderam. Organismos de origens diferentes que vivem no mesmo ambiente há muito tempo, sendo submetidos a pressões de seleção semelhantes, tornam-se parecidos. Essa semelhança foi conseguida a partir de substratos diferentes para a seleção natural. Veja o exemplo, vamos ver aqui. Então, a gente está vendo aqui um sapo, um jacaré e um hipopótamo. Os três animais possuem o mesmo hábito, mesmo não tendo um parentesco próximo. O fato se deve ao quê? Letra A, irradiação adaptativa. Letra B, convergência evolutiva. Letra C, isolamento reprodutivo. Ou letra D, uso e desuso. Então, gente, conseguiram, né? Eu acabei de falar sobre isso, gente. Então, por que eles têm esse hábito comum? Vocês estão olhando que eles ficam ali sempre, né, com essa parte de fora, olhando o ambiente e o resto do corpo escondido dentro da água, inclusive para se proteger do sol, né? Por que eles têm esse hábito? Porque eles ficam ali cuidando para ver se tem presa, predador, né, dependendo da espécie, e eles vivem em ambientes aquáticos, então eles desenvolveram essa característica comum, né? Fica ali a narina para cima, porque eles precisam respirar, o olho, porque eles estão olhando o ambiente, mas o resto do corpo escondido dentro da água, né? Isso aqui é o quê? Convergência evolutiva. Espécies que não têm um parentesco muito próximo, que convergiram para essa característica em comum. Legal, né? Bem interessante estudar isso aqui. Mais uma coisa importante agora. Então, a gente comparou até agora convergência evolutiva e radiação adaptativa. Então, isso você já tem que saber a diferença. Agora, a gente vai comparar mais dois termos aqui, tá? Órgãos homólogos primeiro. O que é homologia ou órgãos homólogos? São estruturas que têm a mesma origem evolutiva ou a mesma origem embrionária. Veja só esse exemplo. A gente está comparando aqui os membros de humanos, cavalos, baleia e morcego. Se vocês olharem esses ossos que estão coloridinhos ali, o que é o colorido aqui? O rosa é o mesmo osso do cavalo, é o mesmo osso da baleia, do morcego e do humano, né? A mesma coisa para o osso amarelo, para o azul e assim por diante. Então, se a gente comparar todos esses membros de organismos diferentes, né, no caso aqui todos mamíferos,
eles têm a mesma origem evolutiva, a mesma origem embrionária. E nesse caso não tem a mesma função, né? Nosso braço, por exemplo, para pegar as coisas, para se movimentar aqui. Cavalo, né? Ele, as patas, anda com as patas no chão. Baleia, a nadadeira, para ajudar a nadar. Morcego, a asa para voar. São estruturas com funções diferentes, mas que têm a mesma origem embrionária, a mesma origem evolutiva. Isso é homologia. Então, quando a gente está falando de órgãos homólogos, eles têm obrigatoriamente que ter a mesma origem, mas não necessariamente a mesma função. Se eu comparar o meu braço com o braço de um macaco, a função é a mesma e tem a mesma origem evolutiva. Então, também é um órgão homólogo. Tá? Então, o órgão homólogo, ele não necessita, não é uma obrigação, ele tem uma função diferente, mas é obrigatório ele ter a mesma origem evolutiva. Anota isso aí que é importante, tá? Aqui a gente está vendo um outro tipo de coisa, né? Aqui, na verdade, saiu errado, eu já vou arrumar aí para vocês. Aqui a gente está vendo órgãos análogos, tá? Eu já vou arrumar no slide para não ir com erro para vocês. Passou aqui. Nesse caso dos órgãos análogos, tá? Que já vai aparecer arrumado aí para vocês. Eles têm a mesma função, mas a origem é diferente. Então, veja aqui, eu tenho um morcego e uma borboleta. A asa dos dois tem a mesma função, voar. Mas a origem evolutiva é diferente, a origem embrionária é diferente. Como é que eu sei disso? Olha só a asa do morcego. Tem ossos, a gente viu no slide anterior, vamos voltar aqui, ó. Ossos da asa do morcego. A asa da borboleta tem ossos? Não, pois ela é um invertebrado. Né? Então, tem a mesma função, mas a origem é distinta. Isso a gente chama de órgãos análogos, tá? Então, já vai aparecer no slide para vocês arrumado. No meu aqui apareceu com erro, tá? Mas aqui está escrito certinho para vocês, ó, a diferença entre homologia e analogia, ou então órgãos homólogos e órgãos análogos. Veja só, a gente tem 3 asas aqui. A asa do morcego, a asa de uma ave e a asa de um inseto. Se eu comparar as 3 agora, eu tenho tanto analogia quanto homologia. Vamos achar junto aqui. A asa de um morcego e a asa de uma ave é homóloga. Por quê? Ambas têm ossos. Ah, professora, mas um tem pena e o outro não tem. Tudo bem, mas mesmo assim tem mesma origem evolutiva. Porque aqui o que interessa para mim são essas estruturas internas, os ossos. Então surgem, né, tem a mesma origem embrionária, a mesma origem evolutiva. Se eu comparo, tanto faz agora a asa do morcego ou a asa de uma ave com a asa de um inseto, aí é a analogia. Por quê? Porque tem a mesma função, mas não tem a mesma origem embrionária. Então vamos lá, de volta na cabeça de vocês. Órgãos homólogos têm a mesma origem, podendo ou não ter a mesma função. E os órgãos análogos? Têm origem diferente, mas obrigatoriamente têm a mesma função. Não é difícil, né? Tranquilo. Então, um quiz para ver se você entendeu. Sobre órgãos homólogos, marque a alternativa incorreta. Letra A. Como exemplo, pode-se citar o braço humano e o braço de um chimpanzé. Letra B. Estão relacionados à irradiação adaptativa. Letra C. Possuem mesma origem evolutiva. Ou letra D. Devem apresentar funções diferentes.
E aí, gente, fácil? Teve que pensar um pouco, né? Então, a gente está falando de órgãos homólogos. Órgão homólogo pode ser o braço humano e chimpanzé? Eu falei que sim, né? Que tem a mesma origem evolutiva, a mesma origem embrionária. Letra B, está relacionada à irradiação adaptativa? Aqui pode ter gerado dúvida, mas vamos pensar lá, o que era irradiação adaptativa? Um ancestral comum que deu origem a várias espécies. Se ele deu origem a várias espécies, aí sim, ó, homologia está relacionada à irradiação adaptativa, né? Porque tem uma mesma origem lá atrás. Então, está correto também. Possui a mesma origem evolutiva? Sim. E por último, devem apresentar funções diferentes? Isso não é uma coisa obrigatória. Ele pode apresentar função diferente, mas não é uma coisa obrigatória, tá? Então, na verdade, aqui também saiu com erro, gente. Acho que aconteceu lá da revisão, não deu muito certo, tá? Então, o que está incorreto sobre homólogo? Devem apresentar funções diferentes, porque isso não é obrigatório, tá? Depois vou ver lá o que aconteceu na revisão. Mais um aqui, ó. Qual das alternativas está corretamente relacionada aos órgãos análogos? Letra A, irradiação adaptativa. Letra B, convergência evolutiva. Letra C, uso e desuso. Ou letra D, mesma origem evolutiva. Esse aqui está mais fácil porque eu já expliquei no outro, você já pode pegar a explicação para usar aqui, né? Então faça aí e a gente já volta a resolver. E aí, gente? Se homologia, eu falei para você que estava relacionada à irradiação adaptativa, então provavelmente você já pensou aqui. A analogia pode estar relacionada à convergência evolutiva. É isso mesmo, né? Órgãos análogos, mesma função. Por quê? Passaram por pressões seletivas semelhantes. Então, convergência evolutiva, certo? Então, mais um aqui. A baleia assemelha-se mais aos peixes do que aos demais mamíferos. Em virtude de quê? Letra A, analogia de órgãos. Letra B, homologia de órgãos. Letra C, convergência adaptativa. Ou letra D, divergência adaptativa.
aí, gente, aqui também pode ter gerado um pouco de dúvida. Então, vamos resolver aqui junto. Então, estou falando que o corpo da baleia, no geral, se assemelha mais aos peixes do que aos outros mamíferos. Ela é um mamífero, ela não é um peixe. Isso você pode ter se confundido entre duas questões aqui, entre a letra A, a analogia, ou a letra C, a convergência adaptativa. A resposta correta é convergência. Por quê? Porque eu estou falando da estrutura da baleia, do corpo da baleia em geral. Né? Eu não estou falando de um órgão específico. Então, a gente está falando aqui da convergência adaptativa, tá? Mas se nesse aqui você ficou em dúvida entre a A e a C, tudo bem, normal, né? A gente vai aprendendo aos poucos e algumas coisas geram dúvidas mesmo. Agora, gente, eu vou deixar essa tabela um pouquinho aqui para vocês vão preencher e eu volto para a gente preencher junto sobre a diferença entre a homologia e a analogia, tá? Eu quero que vocês preencham o que para mim? A origem, né? Se a origem é igual ou diferente. Função, se é igual ou diferente. Se deriva do quê? Da convergência evolutiva ou da irradiação adaptativa. E um exemplo. Eu quero que vocês usem esses exemplos que está aqui para vocês, tá? Então, eu dei aqui um morcego, uma ave e uma libélula. Vocês vão usar para mim, então, para falar, comparando, então. Se é, por exemplo, homologia vai ser entre o morcego e a ave, o morcego e a libélula, você vai dar o exemplo aí para mim, tá? Então, eu já volto para a gente responder junto. E aí, gente, vocês conseguiram? Vamos preencher junto, então? Então, olha só, vamos começar então com homologia aqui. Qual que é a origem das estruturas homólogas? A origem é igual, tem a mesma origem evolutiva ou a mesma origem adaptativa, tá? Dependendo da questão, aparece um termo ou outro. Se eu falo de analogia, a origem é diferente, certo? Segunda coisa que tinha que colocar aqui, função na homologia. Pode ser igual, no caso do nosso braço e do chimpanzé, ou pode ser função diferente. Pense lá, então, no nosso braço e na asa do morcego, né? No caso da analogia, obrigatoriamente tem que ser igual, tá? A mesma função. Deriva do quê? A homologia, a gente falou da irradiação adaptativa, que é aquele que tem um ancestral comum que dá origem a várias espécies. No caso da analogia, é o contrário, né? Deriva da convergência evolutiva, converge para uma característica comum. Exemplo. No caso aqui, a asa do morcego e da ave na homologia, né? Então, tem ossos, as estruturas são bem parecidas porque têm a mesma origem. Se eu comparo a analogia, então, eu poderia ter citado ou o morcego e o inseto, ou então a ave e o inseto. Tanto faz o exemplo que você colocou. Se você conseguiu entender isso, ótimo. Para a aula de hoje, esse era o principal objetivo, tá? Então, vamos fazer mais alguns exercícios sobre isso. Aqui, gente. Órgãos que exercem funções iguais em espécies diferentes, mas que possuem origem embrionária distinta, e órgãos ou estruturas atrofiadas, sem função evidente, são chamados de quê? Letra A, órgãos análogos e órgãos homólogos, respectivamente, tá? Letra B,
órgãos vestigiais e órgãos homólogos. Letra C, órgãos homólogos e órgãos vestigiais. Ou ainda a letra D, órgãos análogos e órgãos vestigiais. E aí, gente, conseguiram? Vamos ver junto aqui. Tá dizendo, então, que exerce função igual em espécies diferentes, mas está dizendo que a origem embrionária é distinta. Se a origem embrionária é distinta, é o quê? Órgão análogo, tá? Então, primeira resposta a gente já sabe. Aí tá falando do outro órgão lá, ó, estruturas atrofiadas. Estruturas atrofiadas a gente viu na aula anterior. O que que era mesmo? Órgão vestigial. Então tá aqui a resposta, tá, gente? Não confundam esses termos, porque eles caem bastante em questão de Enem, questão de vestibular, é bem importante saber, tá? Então, se não entendeu, volta a dar mais uma olhadinha que você consegue, tranquilo, ou ainda tire dúvida com seus professores, ou pergunte para mim mesmo depois, certo? Mais um exercício, então. Sobre os membros dos animais abaixo, é correto dizer o quê? Então, aqui, gente, eu coloquei 4 animais para vocês vão ler para mim aqui as alternativas e dizer o que está correto, tá? Então, a gente já volta a responder junto. E aí, gente, aqui pode ter confundido, porque misturou tudo de função igual, função diferente, origem igual, origem diferente. Então, tem que ler com calma, né? Então, vamos lá. Letra A. São homólogos em 1 e 2. 1 e 2 é um tubarão e um golfinho. Eles são homólogos? Não são homólogos, né? Tá dizendo aqui, então, que tem função igual, origem diferente. Ele nem tá falando um órgão específico, na verdade. Ele tá falando ali, né, de formato corpóreo, então não pode ser. Letra B. São análogos em 1 e 3? Tem função diferente e mesma origem. Letra C. São homólogos em 2 e 3? A gente tem 2 mamíferos, então a chance é grande de ser essa. Tem função diferente e origem igual? Aí sim, né, gente? São 2 mamíferos com estruturas corporais ali totalmente diferentes, mas que têm a mesma origem embrionária, tá? Então tá aqui a resposta correta. Essa parte da aula agora, a gente vai falar de algumas adaptações evolutivas. Esses conceitos, de vez em quando, são cobrados de vocês, ou vocês podem ler, ver em alguma reportagem que apareça. Então, é importante saber a diferença também, tá? Mas vocês vão ver que também é bem tranquilo. A gente está vendo aqui os 3 que a gente precisa trabalhar hoje. Camuflagem, aposematismo e mimetismo. Então, camuflagem, vocês já sabem o que é, né? A gente está vendo aqui um animal camuflado, parecido com o meio. Aposematismo, vocês estão vendo esse sapinho, na verdade é uma perereca, né, com essa cor bem chamativa. Essa cor a gente chama de aposemática. O que é isso? A gente vai ver. E ainda o mimetismo. Vocês estão olhando ali, parece uma formiga, mas é na verdade uma aranha. Então, o mimetismo, vocês também já imaginam então o que é. Essas 3 características, elas surgem por seleção natural.
né? Vai atuando sobre as espécies e selecionando essas espécies que têm essas características. Por quê? Vamos ver o primeiro caso aqui, então. Então, todas elas aqui têm alguma relação com predatismo. Ou para o animal aqui se transformar num predador melhor, ou para ele se esconder do predador dele, né? Tem funções que, dependendo da espécie, pode ser ou para fugir do predador, ou para se tornar um predador melhor. Ou para as duas coisas, inclusive. Então, primeiro, o aposematismo. Olha esses animais lindos, maravilhosos, com essas cores muito bonitas. Aposematismo é uma coloração de aviso. Ela está avisando o quê? Que o animal é perigoso. Todas as outras espécies, elas conseguem entender, quando elas olham isso aqui, que essa cor bonita desse jeito, o animal não está mostrando, ó, predador, venha me pegar. Ele está dizendo justamente ao contrário, se afaste porque eu sou perigoso. Só a gente que não entende, né? Você olha um bicho desse, ai que lindo, vai querer pegar. E acaba que o animal é venenoso, tem alguma toxina que pode te prejudicar. Mas as espécies, os animais, por exemplo, eles nascem sabendo isso? Não, né? Eles vão passar por alguma experiência ruim. Por exemplo, né? Faz de conta que tem lá um cachorro e ele vai e acaba tentando lá brincar com um sapinho, um anfíbio desse colorido. E ele, a hora que tiver contato com a toxina, ele vai passar muito mal, ele vai ficar mal. A próxima vez que ele vê um animal com coloração parecida, ele já não vai mais atrás, porque ele sabe que é perigoso. E ele já repassa essas informações para o filhote. Então, o filhote, às vezes, nem teve uma experiência ruim. Mas, né, pelos pais, além do cuidado parental, né, já darem não deixarem ele brincar, ele aprende também. Tá? Então, aposematismo, coloração de aviso, tá? Avisando que o animal é perigoso, que ele tem alguma toxina que ele pode prejudicar. Tá? Segundo conceito, mimetismo. Olha só o mimetismo. É uma espécie que imita outra espécie. Por quê? Ou para parecer tão perigosa quanto ela, ou simplesmente, né, por alguma outra vantagem. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, plantas, né, flores que se assemelham a insetos. Por quê? Atraem insetos que polinizam. Né? No caso aqui da borboleta monarca e vice-rei, as duas são tóxicas. Então, se um animal tem contato com a monarca, ele aprende e já não vai ter contato com a vice-rei também, e vice-versa, né? Porque as duas são tóxicas. E no caso da coral verdadeira e falsa coral, a coral verdadeira tem um veneno muito forte, né? Então, se um animal tem contato com ela, aprende que não pode. Quando vê uma coral falsa, ele não tem certeza, também não vai ter contato, tá? E camuflagem. Camuflagem é o mais fácil, né? O animal, então, ele tem características que se assemelham ao meio. Como a gente está vendo essa aranha aqui escondidinha no meio do pedregulho e esse inseto escondido no meio da folhagem, tá? Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens e vocês vão ter que achar os organismos para mim, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tá mostrando aqui o polvo, gente. Desculpe, olha só que bacana o polvo. A gente fala bastante do camaleão quando fala de camuflagem, mas o polvo também tem essa característica. Olha que bacana. Vai chegando perto e ele mostra, né? Olha esse outro gif aqui também. Vai chegando perto, ele mostra o polvo ali, né? Então, o polvo consegue se camuflar muito bem no ambiente onde ele vive. Um exercício aqui, daí eu vou mostrar as imagens. A espécie X, produtora de substâncias tóxicas, possui cores vivas que facilitam o seu reconhecimento como perigosa para o predador. A espécie Y não é tóxica, também apresenta essas cores, sendo também evitada pelos predadores. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente os conceitos abordados no texto. E aí, gente, conseguiram? Então, esse exercício, ele está falando primeiro, aposematismo, coloração de aviso da espécie que tem a toxina. E a outra espécie que não tem a toxina, ela está fazendo mimetismo, tá imitando a espécie que tem, tá? Então, a gente está abordando os dois conceitos. Agora, eu vou mostrar as imagens para vocês e vocês vão achar para mim onde estão os animais, tá? Vou deixar um tempinho e vocês acham. Então, primeiro essas imagens aí.
Conseguiram? Olha só, a gente tem uma lagarta aqui, conseguiram achar? A gente tem um pássaro muito semelhante à árvore aqui e ali um cavalo marinho, olha que bacana. Vou mostrar mais 3 para você ficar craque nisso, vamos lá. Essa estava um pouco mais difícil, né? Talvez. Aqui uma girafa, olha só, bem, um animal grande camuflado. Um sapo no tronco da árvore. E aqui a gente tem uma onça. Esse aqui eu demorei um certo tempo para encontrar. A última de hoje, gente. Achem os animais aí para mim. E aí, gente, conseguiram? Vamos ver então aqui, ó. A gente tem 3 sapinhos nessa foto. Olha que bacana. Esse outro aqui, dois camaleões, uma fêmea e um macho de uma espécie diferente aqui. E aqui ainda, olha só, um bicho-pau, né? Especialista também em camuflagem no ambiente. Viu que bacana que as espécies conseguem fazer, né? A seleção natural aqui atuando sobre elas. Na aula de hoje, então, a gente viu conceitos de homologia e analogia, muito importante vocês saberem a diferença, tá? Convergência evolutiva e radiação adaptativa, também tem que saber a diferença. E a gente ainda de quebra conseguiu trabalhar 3 conceitos aqui de mimetismo, camuflagem e aposematismo. Gente, espero vocês na próxima aula, a gente vai aprender como é que surge uma nova espécie. Então não faltem, estejam aqui que eu vou estar esperando por vocês.